Fala, rapaziada do curso de farmácia na disciplina de Química Aplicada. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos em Química Orgânica sobre funções orgânicas nitrogenadas. E a gente falou na última aula sobre o que eram as aminas. Hoje a gente vai se concentrar sobre as amidas. Tudo bem? Amidas. Vamos entender o que são essas funções orgânicas, como nós definimos o que são amidas, a classificação e a nomenclatura, beleza? Isso não só para as amidas, como também para nitrilas, para as isonitrilas e para os nitrocompostos, beleza? Então, as amidas são compostos derivados caracterizados pelo seguinte grupo funcional. Esse grupo funcional que eu vou mostrar agora, que a gente chama de amida. Tudo bem? Pronto. Esse aqui é o grupo amida, que a gente também pode representar abreviadamente com isso aqui, né? Ou seja, é um grupo funcional em que o carbono ligado à cadeia carbônica principal está fazendo a ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com o que? O que seria a amônia, não é? Então, a amônia, ao invés de estar fazendo a ligação com o hidrogênio, está fazendo a ligação com esse carbono que tem a ligação dupla com o oxigênio. Então, esse grupo funcional aqui, você bateu de cara com ele, a fórmula estrutural da molécula, você já sabe que aquela molécula tem o grupo funcional amida, tudo bem? A gente pode representar dessa maneira, simplesmente CONH2, né? Ou seja, o carbono, oxigênio e tem esse grupo, esse derivado da amônia aqui também, NH2. Beleza, pessoal? Então, exemplos de amidas que a gente tem para dar. Olha aí, ó. A gente tem essa fórmula estrutural dessa molécula. A substância é 2-metilpropanamida. O que acontece? Você está vendo aqui, bateu de cara com essa parte aqui da molécula. Pô, você já sabe que é o grupo funcional amida. Então, sabe que essa substância é uma amida, tudo bem? Até pelo, se você for identificar pelo nome, você vai saber por essa terminação aqui, amida, certo? Outro exemplo. Aqui a gente tem um caso especialíssimo, que é quando o carbono que caracteriza esse grupo funcional amida, está fazendo a ligação com outro derivado da amônia, tudo bem? Nesse caso, nós chamamos isso aqui de diamida do ácido carbônico, ou simplesmente ureia. Então, a gente bateu de cara e olhou que, olha, tá aqui o grupo funcional, ó, que eu estou marcando aqui agora, ó. O carbono fazendo a ligação do oxigênio e a simples com nitrogênio da amônia. Então, o que é isso aqui? Uma amida também. Beleza? Então, para identificar uma substância pela fórmula estrutural como uma amida, basta olhar para o grupo funcional. Você olhou para cá, como a gente está vendo aqui no exemplo do 2-metilpropanamida, você já sabe que tem grupo amida naquela molécula. Beleza? Bom, aí o que acontece, gente? Tem que ter atenção, porque nós também damos uma classificação especial entre as amidas. Que classificação é essa? Bom, as amidas secundárias cíclicas, nós costumamos chamar de imidas, tudo bem? Aí você pensa, pô, o que é uma amida secundária cíclica? Bom, se a gente olhar, a gente vai conseguir entender melhor aqui numa fórmula estrutural. Como, por exemplo, a fórmula estrutural da succinimida. Olha aí, a terminação imida indica que isso aqui é uma imida. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente olha para cá e está vendo aqui, ó, o que seria uma amida, né?
terminação, né, o grupo funcional, carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com o nitrogênio do que seria amônia. E aqui em cima a gente está vendo o quê? A mesma coisa, o carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, mas simples com nitrogênio do que seria amônia. E esses dois grupos funcionais estão ligados aqui por esse nitrogênio, fechando um ciclo aqui com outros 2 carbonos da cadeia carbônica. Então, o que é isso? Nada mais é do que uma amina cíclica, beleza? E, por ser uma amina cíclica, a gente chama de imida. Outro exemplo é esse aqui, ó, da fitalimida. O que a gente está vendo? Ó? Os 2 grupos funcionais do que seria a amida ligados pelo nitrogênio, ou seja, a gente tem uma amida secundária e eles estão fechando aqui um ciclo com esses 2 carbonos do benzeno. Então, o que a gente tem aqui? Uma amida secundária cíclica, que a gente também conhece por imida, beleza? Então, olhou para a molécula, viu essa estrutura aqui, fechando um ciclo, você já sabe que é uma amida especial, é uma imida. Diz que a terminação do nome dessas substâncias é imida, beleza? Bom, então, aberto esse parênteses, vamos dar continuidade. Agora, para falar da nomenclatura das amidas. Bom, o que acontece, pessoal? No geral, a nomenclatura das amidas vai acompanhar a mesma regra sistemática que a gente estudou até agora para a nomenclatura das substâncias orgânicas. Qual que vai ser a diferença? O sufixo. O sufixo que a gente vai usar para nomear uma amida vai ser amida, como é bem esperado, né? Então vamos para um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Olha aí esse exemplo, ó. A gente tem essa substância aqui, tem essa forma estrutural. Como que a gente vai dar o nome dessa substância usando a regra sistemática? Vamos resolver aqui rapidinho, ó. Vamos desenhar aqui a molécula e tá aqui, ó. Essa aqui é a molécula, CH3, faz a ligação com C, que é a ligação dupla com oxigênio, né? Faz a ligação dupla com oxigênio e faz a ligação simples com o NH2, né? Que seria amônio. Como é que a gente classifica essa substância? Bom, tem nitrogênio, é uma função orgânica nitrogenada. Agora, qual função orgânica é essa? Bom, a gente está olhando aqui, ó, na terminação que a gente tem, ó, esse C dupla O fazendo ligação com NH2. Então, a gente classifica como uma amida. Beleza, é o que a gente acabou de aprender. Agora, como é que vai ficar o nome, galera? Bom, o nome é muito simples. A gente vai usar a regra sistemática. Ou seja, prefixo, infixo, sufixo. E acabou. Vamos ver, ó. Primeira coisa, identifica a cadeia carbônica principal. Está aqui em verde. Ó. Tem 2 carbonos. A numeração da cadeia principal, como a gente viu, sempre é do carbono mais próximo do grupo funcional. O grupo funcional está aqui, né? Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Beleza. 2 carbonos. Qual que é o prefixo se tem 2 carbonos? Et. Qual que é o infixo se os carbonos só têm ligações simples? É an. E qual que é o sufixo? Para o grupo funcional amida, é amida. Juntando tudo fica et mais an mais amida. Ou seja, etanamida. Etanamida. Esse que é o nome dessa substância que tem essa fórmula estrutural. Certo? Recapitulando, et, que é o prefixo, porque tem 2 carbonos, an, que é o infixo, porque só tem ligações simples, e amida, que é o sufixo, porque se trata de uma amida, fica etanamida. Beleza, pessoal? Muito simples, como vocês estão vendo aí. Certo? Aí você pergunta, se tiver uma ramificação. Aí a gente vai seguir a mesma regra sistemática. A gente vai colocar o nome da ramificação antes com
a numeração dela, beleza? Que indica a posição daquela ramificação. Bom, continuando, ainda sobre a nomenclatura das amidas, é importante a gente considerar ainda outra classificação especial dentro das amidas. Qual que é essa classificação? O que acontece, gente? Se a gente tiver outra cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, aqui é nitrogênio, tá? Melhor dizendo. Se a gente tiver outra cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, a gente vai acrescentar o prefixo N. E aí a gente dá o nome da ramificação. Ou seja, o que a gente está colocando aqui? Vamos dizer que a gente tem uma substância que tem a cadeia carbônica principal, tem o grupo funcional amida, só que tem outra cadeia carbônica pendurada no nitrogênio. Como que a gente vai dar o nome para esse tipo de amida? A gente vai dar o nome colocando o prefixo N mais o nome da ramificação. É mais fácil a gente ver isso num exemplo. Então, bora ver o exemplo. Olha aí, ó. O que a gente tem aqui, ó? Substância com essa fórmula estrutural. O que a gente está olhando aqui, ó, no meio? Olha aí, carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com o que seria a amônia. O que é isso? É uma amida. Só que quem está ligado no nitrogênio do grupo funcional? Outra cadeia carbônica. Então, como é que a gente dá o nome quando isso acontece? Basta colocar o prefixo N e o nome da ramificação, certo? Vamos ver como é que fica. Então, desenhando a fórmula estrutural, essa aqui é a fórmula estrutural, né? CH3, ligação simples com CH2, ligação simples com carbono, faz ligação dupla com oxigênio, faz ligação simples com nitrogênio, e por sua vez esse nitrogênio do grupo funcional amida, né, faz ligação simples com outra cadeia carbônica, CH3. Então, primeira coisa é a gente identificar a função, né? A função está aqui, ó. Como eu acabei de falar, aqui no meio, ó, a gente tem um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, ligação simples com o que seria amônia. O que é isso? Uma amida. Beleza, isso não é novidade. Agora, esse nitrogênio está fazendo a ligação simples com o carbono. Outra cadeia carbônica, melhor dizendo. Então, essa outra cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, que é uma cadeia carbônica, torna essa amida uma amida especial. A gente chama essa amida de amida N-monossubstituída. O que significa? N significa que tem uma cadeia ligada no nitrogênio. Mono significa que é uma cadeia só. E substituída quer dizer que essa cadeia está substituindo o hidrogênio que liga no nitrogênio da amônia. Beleza? Então, se tem uma cadeia pendurada no nitrogênio do grupo amida, a gente vai chamar de amida N-monossubstituída. Beleza? Agora, em relação ao nome. Em relação ao nome que eu acabei de falar. A gente vai considerar essa cadeia ligada ao nitrogênio uma ramificação. E, portanto, a gente vai colocar no nome o prefixo N mais o nome dessa ramificação. Beleza? Então, como é que fica? Bom, primeira coisa, a gente identificar a cadeia carbônica principal é essa aqui em verde. Essa é a cadeia carbônica principal. Como que fica a numeração dos carbonos dessa cadeia? Sempre do carbono mais próximo do grupo funcional. Por isso que esse é o carbono 1. Então, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Certo. Agora, como é que vai ficar o nome da cadeia principal? Bom, tem 3 carbonos, o prefixo é próprio. Só tem ligações simples, ó. Então, o infixo é -an. E, como o grupo funcional é amida, o sufixo vai ser amida. Então, o nome da cadeia principal é prop mais -an mais amida, propanamida. Ok. Só que o que a gente está observando aqui, ó? Uma outra cadeia ligada no nitrogênio do grupo funcional. Então, essa cadeia a gente vai considerar, como a gente está vendo aqui, uma ramificação. Como que vai ficar o nome dessa ramificação?
Se tem um carbono só, a ramificação é metil. Na verdade, a cadeia ligada ao nitrogênio é um grupo metil. Portanto, o nome vai ser, o prefixo não é N, nome da ramificação, então é N-metil. Logo, N-metilpropanamida, certo? Muito simples, né? N-metilpropanamida. A classificação dessa amida especial, como a gente viu, é uma amida N-monossubstituída. Por quê? Só tem uma cadeia ligada no nitrogênio, certo? Beleza, pessoal? Então, não havendo dúvida, vamos dar continuidade, ver como é que fica, né? Bom, vamos reparar uma coisa importante. Vejam só. Esse nitrogênio, na verdade, o átomo de nitrogênio, ele é capaz de fazer até 3 ligações. Por quê? A gente viu em sala de aula, antes de a gente entrar no recesso, que o nitrogênio, a gente melhor dizendo, né? A gente identifica quantas ligações um átomo pode fazer olhando para a tabela periódica. E na tabela periódica, quem tiver condição de olhar agora, vai ver que o nitrogênio ele está no que seria antigamente denominado família 5A, ou família do nitrogênio. Então, família 5A indica que na distribuição eletrônica, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Para o nitrogênio estar na sua forma mais estável em uma molécula, portanto, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência por causa da regra do octeto. Então, se ele já tem 5, quantos elétrons faltam para ele ficar mais estável? 5 para 8 da regra do octeto, faltam 3, certo? Então, por isso, o nitrogênio pode fazer até 3 ligações simples, ou uma dupla e uma simples, que dá 3, né? Ou uma tripla, né? O que acontece? A gente viu que uma amida monossubstituída tem um hidrogênio ainda ligado ao nitrogênio. O que acontece se no lugar desse hidrogênio a gente tiver outra cadeia carbônica além desse grupo metil? Aí a gente vai ter outra amida especial, certo? Esse exemplo aqui é um deles, ó. A gente está vendo aqui a fórmula estrutural, né? Aí o que acontece? O nitrogênio do grupo amida está ligado não a uma, mas a duas cadeias carbônicas, beleza? Como que vai ficar o nome desse cara? O nome desse cara, a gente vai ver como é que a gente fica, como é que a gente põe, mas vai seguir a mesma regra que a gente viu no slide anterior. A diferença é que a gente tem que levar em conta que não é somente uma ramificação, mas duas, beleza? Portanto, essa aqui é a fórmula estrutural, CH3, ligação simples com CH2, ligação simples com carbono, que faz ligação dupla com oxigênio, faz ligação simples com nitrogênio. Na verdade, esse H aqui está sobrando, né? Esse H aqui não tem, tá? É só o nitrogênio fazendo a ligação simples com carbono e ligação simples com as outras duas cadeias. Como que fica a classificação desse cara? Bom, como eu falei, esse H está sobrando, não tem, tá? Então, a gente está observando aí como nesse quadrado vermelho tem o grupo funcional amida, certo? Só que o que acontece? Esse nitrogênio do grupo amida está ligado não apenas a uma, mas a outras duas cadeias carbônicas, certo? Como que a gente classifica essa substância? A gente vai classificar como uma amida. Bom, são duas cadeias ligadas ao nitrogênio, então a gente coloca N, N, ou seja, dois N, né? Duas cadeias ligadas ao nitrogênio. Então, é uma amida NN dissubstituída. Ok?
de substituída porque, ao invés de nitrogênio estar fazendo ligação com outros dois átomos de hidrogênio, ele está fazendo ligação com outras duas cadeias carbônicas. Ou seja, cada cadeia carbônica está substituindo um hidrogênio, por isso a gente classifica como amida de substituída. Beleza, mas aí o nome dessa substância, como é que vai ficar? Bom, novamente aqui o hidrogênio está sobrando, tá? Vou colocar aqui o laser em cima. Bom, o nome vai seguir a regra sistemática que a gente tem usado até agora. Primeiro, identifica a cadeia carbônica principal, está nesse quadrado verde. Como a gente está vendo, tem 3 carbonos, né? E a gente numera sempre do carbono mais próximo do grupo funcional. Além da cadeia principal, a gente tem o que a gente considera 2 ramificações, que a gente marcou nesses quadrados vermelhos, que são esses 2 grupos metil, não é? Metil por quê? Cada um desses grupos... Então, galera, aproveitei para corrigir essa questão aqui, ó. Aí o nitrogênio está fazendo a ligação com o grupo metil e com outro grupo metil, né? Então, como é que vai ficar o nome usando a regra sistemática? Tem 3 carbonos, o prefixo é próprio, só tem ligações simples na cadeia principal, o infixo é an, e como tem o grupo funcional amida, o sufixo é amida. Então, a cadeia principal é a propanamida. E quais são as cadeias ligadas ao nitrogênio, né? Esses 2 grupos metil, não é verdade? Então, como é que vai ficar o nome? Bom, se tem 2 grupos metil, a gente não vai colocar só N no prefixo, a gente vai colocar N,N. Então, N,N, se são 2 grupos metil, a gente coloca di, para indicar que são 2, metil. Então, fica N,N de metil propanamida, como a gente está vendo aqui. Beleza? Então, o nome da substância representada por essa fórmula estrutural é o NN de metilpropanamida, certo? Portanto, a classificação, como a gente viu, é uma amida NN de substituída, beleza? Bom, então, entendido como que a gente dá a nomenclatura das amidas, entendido o que é uma amida, agora a gente vai para outra função nitrogenada. A gente vai falar agora das nitrilas, ok? Então, o que são as nitrilas? Como é que a gente identifica essa função? Bom, as nitrilas são compostos caracterizados pelo grupo funcional cianeto. Então, a gente identificava as aminas pelo grupo funcional amina. A gente identificava as amidas pelo grupo funcional amida. A gente vai identificar as nitrilas pelo grupo funcional cianeto, que é esse grupo aqui. Então, você bateu de cara com esse grupo funcional na molécula, você sabe que esse grupo é o cianeto, beleza, pessoal? Por que é chamado assim, esse grupo? É um carbono fazendo a ligação tripla com nitrogênio. É chamado dessa forma porque esse cara aqui vem do ácido cianídrico, ou seja, é um composto derivado do ácido cianídrico, certo? O HCN. Então, vamos a exemplos de nitrilas. Então, você bateu de cara com essa fórmula estrutural, o que a gente está vendo aqui, ó? Carbono fazendo ligação tripla com nitrogênio. Como que a gente chama essa substância? Metanonitrila, e como a gente classifica como uma nitrila, porque tem esse grupo funcional cianeto aí na molécula. Na verdade, esse cara aqui nada mais é do que a nitrila mais simples. Por quê? Só tem um carbono. E como a gente está vendo aqui, ele fazendo uma ligação covalente com o hidrogênio, né? Outro exemplo de nitrila,
Bom, a gente tem a fórmula estrutural dessa substância. O que a gente está observando aqui, ó? Carbono fazendo ligação tripla com nitrogênio. O que é isso? Nada mais é que o grupo funcional nitrila. Portanto, isso aqui, que a gente chama de etanonitrila, também é uma nitrila. Beleza? Então, bateu com o grupo funcional cianeto, já sabe que é uma nitrila. Certo? Então, como é que a gente dá a nomenclatura desse tipo de função nitrogenada? Bom, no geral, a nomenclatura das nitrilas acompanha as mesmas regras que a gente viu até agora. Qual que é a diferença? A gente vai acrescentar no final do nome essa parte aqui, nitrila, beleza? Então, a gente dá o nome da cadeia que está ligada com o cianeto e acrescenta essa terminação nitrila. Bom, vamos ver esses exemplos aí. Ó, vou olhar para a substância que tem essa fórmula estrutural aqui. Ó, como a gente está vendo, ó, tem aqui o grupo funcional nitrila, não é? Como é que vai ficar o nome? Bom, o nome vai ser o seguinte. O nome da cadeia que está ligada no cianeto, mais a terminação nitrila, beleza? Então, a cadeia que está ligada no cianeto é essa daqui, ó, que eu estou apontando. Essa daqui é a cadeia. Quantos carbonos ela tem? 3, certo? Tem 3 carbonos. Se a gente precisasse numerar, a gente ia numerar de onde? Aqui, ó, da direita para esquerda, porque esse carbono aqui é o que está mais próximo do grupo funcional. Beleza. Então, se tem 3 carbonos, o prefixo é prop. Se só tem ligações simples, o infixo é am. Então, qual é o nome dessa cadeia? Prop mais am mais O, propano, certo? O que a gente precisa fazer agora? Acrescentar a terminação nitrila a esse nome. Por quê? Porque tem o cianeto aqui, essa cadeia. Então, o que a gente faz? Soma propano mais nitrila, propano-nitrila. Beleza? Muito simples aí a nomenclatura das nitrilas. Tudo bem? Vamos dar continuidade para falar agora das isonitrilas. Tudo bem? Vamos ver qual que é a diferença das isonitrilas para as nitrilas. A gente considera como funções diferentes. Okay? Bom, as isonitrilas são compostos derivados do grupo funcional isocianeto. Beleza? E qual que é a diferença do cianeto para o isocianeto? Vamos já entender. Qual que é esse grupo funcional isocianeto? É esse aqui, ó. Notem a diferença. Quando a gente olhou aqui as nitrilas, quem é o grupo funcional? É o carbono que faz a ligação tripla com nitrogênio, certo? Então, esse aqui é o cianeto. E qual é o grupo funcional das isonitrilas? É esse aqui, ó. O nitrogênio fazendo a ligação dupla com carbono e uma ligação dativa com carbono, beleza? Então, no grupo anterior das nitrilas, quem que estava pendurado na cadeia carbônica? Qual átomo, especificamente? Era o carbono. Aqui, quem que está pendurado na cadeia carbônica? O nitrogênio. Ó. Então, aqui, no isocianeto, é o nitrogênio que está pendurado na cadeia carbônica, certo? Aí você pergunta, pô, o que significa esse negócio aqui de ligação dativa? Pô, por que isso aqui é um isocianeto, né? Vamos entender melhor, tá? Bom, acontece, galera, o seguinte. A determinadas temperaturas, a gente tem, para o caso das nitrilas, um equilíbrio químico. O que é o equilíbrio? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, a gente viu ainda há pouco que isso aqui, ó, apontando aqui para o lado direito, né? Isso aqui é uma nitrila, né? É um carbono
fazendo ligação tripla com nitrogênio, e esse carbono está pendurado na cadeia principal, né? Qual que é o nome dessa substância? Bom, tem 2 carbonos, né, na cadeia, o prefixo é et, só tem ligações simples na cadeia, o infixo é an, a terminação nitrila, de nitrila, então esse cara aqui é uma etanonitrila, né? Bom, se isso aqui é uma etanonitrila, o que acontece a altas temperaturas, como eu estava falando? A altas temperaturas, essa substância vai estar presente não apenas nessa forma aqui, ela vai estar presente nessa outra forma aqui. Então, o que isso significa? Significa que quando nós aumentamos a temperatura, quando nós submetemos a nitrila a uma alta temperatura, vai ocorrer uma reação, como a gente está vendo aqui, estou apontando aqui a seta, vai ocorrer uma reação, e essa reação vai formar essa outra substância aqui, que é uma isonitrila. Por que é uma isonitrila? Ó, a gente está vendo aqui, ó, que quem está pendurado na cadeia não é mais o carbono igual aqui, é o nitrogênio, certo? Então, a gente vai ter essa configuração. Agora vamos entender essa questão que eu falei da ligação. Bom, o nitrogênio, como a gente viu agora há pouco, eu acabei de mencionar, ele pode fazer até 3 ligações simples, né? Ou uma simples e uma dupla, né? Aí, o que acontece? O nitrogênio está fazendo ligação simples com o carbono da cadeia, né? Só que está fazendo uma dupla aqui com o carbono do grupo isocianeto. Nessa configuração, o que a gente tem? A gente tem um nitrogênio, ok, com todas as ligações completas. E o carbono, como é que ele fica? O carbono só está fazendo, ó, uma ligação dupla com o nitrogênio, né? Então, se o carbono está fazendo a ligação dupla com o nitrogênio, o que está acontecendo? Está faltando 2 elétrons para ele completar o octeto, porque o carbono pode fazer até 4, né? E ele só está fazendo uma dupla. Então, o que acontece? Nessa configuração, o nitrogênio ele tem o quê? Um par, 2 pares, 3 pares, né? 3 vezes 2, 6. 6 elétrons, né? Só que antes de ele fazer essas ligações covalentes, ele já tinha 5. Se ele está compartilhando 3, um em cada ligação, quantos pares estão sobrando? Tinha 5, está compartilhando 3, está sobrando 2 pares, ou um par, melhor dizendo, 2 elétrons, né? Então, esse par de elétrons, ele é distribuído para esse carbono aqui. Então, no isocianeto, o carbono está fazendo uma ligação dupla com o nitrogênio, está, entre aspas, recebendo o par de elétrons que sobra do nitrogênio, entendeu? Aí sim ele completa o octeto dele, através dessa ligação dativa, ok? Dativa é uma forma comum que a gente chama, né? Esse tipo de ligação, tudo bem? Ou seja, vamos recapitular essa questão. Aqui, ó, inicialmente a gente tem, ó, o grupo cianeto, né? O carbono que faz a ligação tripla com o nitrogênio. O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura, o que vai acontecer na substância? Vai acontecer uma reação de tal maneira que o nitrogênio vai tender a assumir a posição do carbono e o carbono que vai para a posição do nitrogênio. Com isso, o nitrogênio é quem vai passar a estar ligado na cadeia carbônica principal, ok? Só que, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, como eu acabei de falar, o nitrogênio pode fazer até 5 ligações. Ele está fazendo aqui uma ligação simples na cadeia principal. Perdão, pessoal. O nitrogênio tem 5 elétrons na cadeia,
O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, tudo bem? E, portanto, ele pode fazer até 3 ligações simples. Uma simples e uma dupla. Então, ele está fazendo ligação simples com a cadeia, uma dupla com carbono, nessa outra configuração. Beleza. Se ele tem 5 elétrons, ele está compartilhando 1, 2, 3. Quantos elétrons ele tem? Quantos pares de elétrons livres ele tem na última camada? Tinha 5. Está compartilhando 3. Tem um par de elétrons livres, né? Na última camada. Elétrons que não estão fazendo ligação. Então, o que acontece? Nessa configuração, o carbono está fazendo só uma ligação dupla com o nitrogênio. Só que, como a gente viu, o carbono, para estar estável, precisa de mais 4 elétrons na camada de valência. Então, com essa ligação dupla, ele só tem mais 2. Então, da onde que vem os outros 2 elétrons que deixam o carbono mais estável? Como eu acabei de falar, do par livre que o nitrogênio tem. Então, o nitrogênio, entre aspas, dá esses elétrons para o carbono. Esse par de elétrons aqui que eu estou apontando, beleza? Então, é isso que a gente tem. É isso que a gente tem a altas temperaturas. Uma reação em equilíbrio dessa nitrila formando essa isonitrila, beleza? Só que qual que é a questão do equilíbrio que eu acabei de falar? Ao mesmo tempo que está ocorrendo uma formação da isonitrila, a isonitrila também está reagindo para formar a nitrila, beleza? Por quê? Porque há uma condição de equilíbrio. É nisso que consiste o equilíbrio, e o equilíbrio a gente representa por essa setinha aqui, ó. Meia seta no sentido inverso, uma seta no sentido direto. Finalmente, a questão do equilíbrio é que, quando a gente sobe a temperatura, uma parte da nitrila vai virar isonitrila. Uma parte das moléculas de nitrila vão virar isonitrilas. Só que, ao mesmo tempo, uma parte das isonitrilas vai virar nitrila, tudo bem? De tal maneira que a quantidade de nitrilas e isonitrilas está em equilíbrio, tudo bem? Porque a velocidade das duas reações é aproximadamente igual, beleza? Então, é assim que a gente tem uma isonitrila, quando a gente tem esse grupo funcional na molécula, funcional isocianeto, tudo bem? Sei que ficou meio complicado essa explicação, mas é porque realmente a gente precisa lançar mão de muitos conceitos que vêm de disciplinas anteriores de química. Quais conceitos? Esse conceito de ligação dativa, o conceito de equilíbrio. Então, tudo isso tem, e a gente precisa perder um pouquinho de tempo explicando por que nitrila pode reagir para formar isonitrila, e isonitrila reage ao mesmo tempo para formar nitrila, e a gente tem um equilíbrio. Tudo bem? Mas o ponto é, esse é o grupo funcional que caracteriza uma isonitrila, o grupo funcional isocianeto. Tudo bem? Bom, ou seja, isonitrilas são compostos derivados do ácido isocianídrico, que na verdade é um autômero do ácido cianídrico. Aí a gente vai pensar, né? Pô, o que é um autômero? Né? Gente, eu sei que uma das poucas coisas que vocês viram em química geral foi o que é um isômero. Bom, o que é um isômero, né? Um isômero nada mais é que, melhor dizendo, né? Isômeros nada mais são que substâncias que têm a mesma fórmula química, ou seja, tem a mesma quantidade de átomos de cada elemento, mas tem a fórmula estrutural diferente. Qual que é a diferença dos isômeros para os tautômeros? Os tautômeros são aqueles tipos de isômeros que estão presentes numa condição de equilíbrio, igual a que eu falei anteriormente entre
a nitrila e a isonitrila. Olha só, acontece a 250 graus. A isonitrila vai estar reagindo para formar nitrila e vice-versa, tudo bem? Porque isso é uma condição de equilíbrio. Está tendo reação para formar nitrila a partir da isonitrila e está tendo reação para formar isonitrila a partir da nitrila. O que a gente considera? A gente considera que esses caras, ó, como a gente está vendo, tem quantos carbonos? Cada um tem 2. Quantos hidrogênios? Cada um tem 3. Quantos nitrogênios? Cada um tem 1. Ou seja, a fórmula química é a mesma, mas a fórmula estrutural é a mesma? Não. A nitrila tem essa fórmula estrutural e a isonitrila tem essa fórmula estrutural. Ou seja, tratam-se de isômeros. Só que esses isômeros, eles aparecem ao mesmo tempo em uma condição de equilíbrio. Portanto, a gente chama esses caras de autômeros. Como eu acabei de falar, resumindo, autômeros são compostos que estão em equilíbrio dinâmico. Beleza? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria deixar claro sobre o que é uma isonitrila. Tudo bem? E por que ela aparece dessa forma? Bom, entendido o que é uma isonitrila, quer dizer mais ou menos, né? Que realmente a gente precisa recuperar muitos conceitos vindos de outras disciplinas de química. Vamos agora entender a nomenclatura das isonitrilas. Bom, pessoal, a nomenclatura das isonitrilas pode acompanhar a seguinte regra. A gente simplesmente pode fazer da seguinte forma. Pegar o nome da ramificação que está ligada no grupo isocianeto e acrescentar a terminação carbilamina. Ok? Então, essa é uma regra de nomenclatura aceita para as isonitrilas. Qual que é a outra forma aceita? A outra forma aceita pela IUPAC é a seguinte. A gente pode simplesmente chamar de isocianeto de alguma coisa ila. Como é que é? Isocianeto de... Pega o número de carbonos da cadeia que está ligada e acrescenta o sufixo ila. Vamos ver no exemplo que é mais fácil, né? Bom, vou pegar esse exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma isonitrila. Como que a gente sabe que é uma isonitrila? Olha aqui, ó. Quem está ligado na cadeia carbônica é o nitrogênio, não é verdade? O nitrogênio e isso aqui, ó, é um isocianeto, ok? O nitrogênio está fazendo uma ligação com o carbono e, por sua vez, ele está pendurado na cadeia. Beleza. A gente já identificou que é uma isonitrila. Agora, como é que vai ficar o nome? O nome vai ser, vamos acompanhar a primeira regra? O que a gente viu aqui na primeira regra, ó, pega o nome da ramificação ligada ao isocianeto e acrescenta a terminação carbilamina. Bom, qual a ramificação que está ligada aqui no isocianeto? Ó, essa ramificação aqui que tem 2 carbonos, certo? Tem 2 carbonos, qual é o nome da ramificação? Etil, não é? Então, etil mais carbilamina vai ficar então, etil mais carbilamina vai ficar etilcarbilamina. Beleza? Então, esse que é o nome dessa isonitrila que a gente está vendo aqui. Certo? O nome dessa isonitrila é etilcarbilamina. Tem outra forma de a gente dar esse nome? Tem. Como a gente viu, a gente pode chamar de isocianeto de alguma coisa ila. Ó, a gente viu que outra forma de dar o nome é chamando de isocianeto de número de
carbonos da cadeia ligada mais o sufixo -ila. Então, o que a gente está olhando aqui? Ó? Quantos carbonos estão ligados no grupo? Quantos carbonos estão na cadeia ligada ao grupo isocianeto? 2 carbonos. Então, a gente vai usar et, né? Então, vai ficar isocianeto, né? De et mais ila. Portanto, isocianeto de etila. Então, etilcarbilamina é uma forma de dar o nome dessa isonitrila. E isocianeto de etila é outra forma de dar o nome dessa isonitrila. As duas estão certas, beleza? Então, é isso que a gente tem para falar das isonitrilas. As isonitrilas são tautômeros das nitrilas. A gente entendeu qual que é a questão entre o cianeto e o isocianeto. Entendemos agora a nomenclatura. A gente pode chamar usando a terminação carbilamina ou usando a regra que a gente chama de isocianeto de alguma coisa ila. Tudo bem? Bom, para finalizar hoje, vamos falar dos nitrocompostos. Tudo bem? O que são os nitrocompostos? Bom, os nitrocompostos são aquelas substâncias que contêm o grupo funcional nitro. Tudo bem? Qual que é o grupo funcional nitro? É esse cara aqui. A gente tem o quê? Ó? O nitrogênio, fazendo a ligação dupla com oxigênio, e fazendo o quê? Ó? A gente acabou de falar, uma ligação dativa, uma ligação covalente dativa, né? Com o oxigênio, outro oxigênio. Tudo bem? Então, você bateu de cara com a molécula, observou isso aqui, você já sabe que a gente está falando de um nitrocomposto. Tudo bem? Ou simplificadamente a gente pode chamar de... a gente pode identificar esse grupo quando a gente observa esse NO2 na molécula. Tudo bem? Então, o que a gente tem para falar desse grupo nitro? Que eu acabei de mencionar, galera. O que acontece? Nada mais é do que o nitrogênio está fazendo uma ligação com a cadeia e uma ligação dupla com o oxigênio. O que a gente acabou de falar que acontece quando tem essa configuração? O nitrogênio tem um par de elétrons que não estão fazendo ligação na última camada. Então, o que esse par de elétrons faz? Ele se desloca para completar o octeto desse outro oxigênio. A gente viu que o oxigênio precisa fazer 2 ligações para completar o octeto. Precisa de 2 elétrons. Então, de onde que vem esses 2 elétrons? Desse par livre que o nitrogênio tem. Por isso que a gente representa com essa ligação dativa. Entenderam a importância da gente ter visto isso agora há pouco com o isocianeto? Porque isso também aparece no grupo funcional nitro. Beleza? Entendido isso, o que vai acontecer? A gente também costuma representar esse grupo funcional nitro da seguinte maneira. Bom, a gente está vendo aqui que nesse grupo funcional o oxigênio está recebendo, né, entre aspas, elétrons do nitrogênio. Se ele está recebendo elétrons de nitrogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer uma concentração de carga negativa no oxigênio. A gente diz que tem uma carga parcial negativa em cima desse oxigênio. Beleza? Bom, se esse oxigênio tem uma carga parcial negativa, o que vai acontecer com o nitrogênio? Que, entre aspas, perdeu esses 2 elétrons. Vai ficar com uma carga parcial positiva. Então é comum a gente representar esse grupo nitro tanto dessa forma aqui, né? O nitrogênio faz a ligação dupla com oxigênio, uma dativa com oxigênio, quanto também acrescentando a informação de que o nitrogênio aqui nesse grupo tem carga parcial positiva e o oxigênio tem carga parcial negativa. Beleza? Então você bateu com a fórmula estrutural da molécula e viu que tem esse grupo funcional. Ó, o nitrogênio que faz a ligação dupla com o oxigênio e a ligação
ativa com outro oxigênio, de tal modo que o nitrogênio tem carga parcial positiva, o oxigênio carga parcial negativa. Como que a gente chama? Nitrocomposto. Beleza? Porque tem esse grupo funcional nitro. Então, esse aqui é um exemplo de nitrocomposto, que é o nitropropano. Esse é outro exemplo de nitrocomposto, que é o nitrobenzeno. Como a gente está vendo, o que eles têm em comum? Esse grupo funcional nitro. Ok? Então, como vocês viram também, a gente pode classificar os nitrocompostos da seguinte maneira. A gente classifica de acordo com a cadeia que está ligada a esse grupo nitro. Se a cadeia que está ligada ao grupo nitro se a cadeia que está ligada ao grupo nitro for uma cadeia aberta, então a gente tem um nitrocomposto alifático. Beleza? Como a gente está vendo aqui, ó, tem aqui o grupo nitro, a cadeia que está ligada nele é aberta. Como é a classificação? Nitrocomposto alifático. Mas também, se a cadeia carbônica ligada ao grupo nitro for uma cadeia aromática, a gente vai chamar de nitrocomposto aromático. Então, esse exemplo que a gente tem aqui também. O grupo funcional nitro. Quem está pendurado no grupo nitro? Benzeno. É uma cadeia aromática. Então, nós podemos classificar os nitrocompostos de acordo com a cadeia ligada ao grupo nitro, em nitrocompostos alifáticos e nitrocompostos aromáticos. Beleza? Bom, finalmente, como é que vai ficar a nomenclatura dos nitrocompostos? É relativamente simples, né? A nomenclatura dos nitrocompostos é dada simplesmente acrescentando o prefixo nitro. Você dá o nome da cadeia principal e acrescenta o prefixo nitro. Vamos ver um exemplo bem simples. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? O nitrocomposto, porque, como a gente está olhando aqui, ó, a gente tem esse grupo funcional na molécula. Né? O nitrogênio, com a ligação dupla com oxigênio, uma dativa com outro oxigênio. É o grupo nitro. Certo? Então, qual é o nome da cadeia que está ligada no grupo nitro? Ó, a cadeia que tem um carbono só tem ligação simples. Então, o nome da cadeia é metano, né? Então, como é que vai ficar o nome desse nitrocomposto? Basta acrescentar o prefixo nitro. Nitro mais metano, nitrometano. Beleza? Então, é muito simples como a gente dá a nomenclatura dos nitrocompostos, certo? Então, com isso, a gente viu o último tipo principal, né, de função orgânica nitrogenada. A gente tem aqui no final ó, um resumo dessas funções orgânicas nitrogenadas. O que a gente viu, galera? A gente viu as aminas, as amidas, as nitrilas, as isonitrilas e os nitrocompostos, ok? E caracteriza a amina, que a gente viu na aula anterior. A amina é quando a gente tem ó, amônia, só que ao invés de o nitrogênio estar ligado com o hidrogênio, está ligado com o quê? Com uma cadeia carbônica. E a gente tem aminas primárias, secundárias ou terciárias, de acordo com a quantidade de cadeias que estão ligadas nesse nitrogênio. Né? A gente tem exemplo de amina primária, de amina secundária e de amina terciária. Beleza? A gente viu hoje as amidas, que tem esse grupo funcional, o grupo funcional amida, né, que é o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, e uma ligação simples com outro nitrogênio. Mas podem existir amidas em que tem outras cadeias carbônicas penduradas nesse nitrogênio. São as amidas N monossubstituída e NN dissubstituída, né? Então, isso aqui é um exemplo de amida. Tem esse grupo funcional aqui, ó, na molécula, o grupo funcional amida. A gente viu as nitrilas, que tem esse grupo funcional, o grupo funcional cianeto, né? Por isso também são chamadas de cianetos, tá? E um exemplo é esse aqui, ó. A gente tem essa cadeia carbônica com esse grupo funcional, que é o CN, que é o quê? O carbono fazendo a ligação tripla com nitrogênio. A gente viu também que as nitrilas são totômeros das isonitrilas. Beleza? Que tem essa outra configuração.
entre quem está pendurado na cadeia carbônica não é o carbono, mas o nitrogênio. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio está fazendo ligação dupla com o carbono e uma ligação dativa também, certo? Então, esse cara aqui também é um exemplo de isonitrila. Ou seja, o que a gente está olhando aqui, ó, entre a terceira e a quarta coluna a terceira e quarta linha dessa tabela, a gente está olhando dois autômeros. Um é uma nitrila, o outro é uma isonitrila. E finalmente a gente viu os nitrocompostos, que são o quê? Aquelas substâncias que têm esse grupo funcional. Nitrogênio faz a ligação dupla com oxigênio e a ligação dativa com outro oxigênio. Beleza? Esse grupo funcional aqui é o que é o grupo nitro. Certo? Então, essa substância que a gente está olhando aqui, que é o nitrometano, que a gente acabou de resolver o nome dele, é um exemplo de nitrocomposto. Beleza, pessoal? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Quem não entendeu alguma coisa, pode tirar dúvida comigo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde for, tudo bem? Realmente não fiquem preocupados com essa questão de não entendi a questão do isômero tal e tal. O importante é entender que nitrila e isonitrila, por exemplo, são isômeros, são autômeros mais precisamente. Entender que autômeros nada mais são que dois isômeros que aparecem em equilíbrio, certo? Entender a diferença de um para o outro, que a nitrila é um grupo funcional em que o cianeto, né? Em que o cianeto é quem está pendurado na cadeia principal, ou seja, quem faz ligação é o carbono. E o isocianeto é aquele em que o isocianeto, e uma isonitrila é aquele em que o isocianeto está pendurado na cadeia principal. Quem está ligado? Nitrogênio. Beleza? Entender isso, entender o que é a ligação dativa, né? E entender principalmente a definição dessas funções nitrogenadas e a nomenclatura, beleza? Isso eu vou estar enviando para vocês uma lista de exercícios sobre nomenclatura dessas funções nitrogenadas. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Estou à disposição para tirar dúvida de todo mundo, beleza? Então, com todos um ótimo estudo. Bom trabalho para vocês.